Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Semana da Saúde da Mulher 40 mais. Essa semana eu vou trazer três convidados para vocês para esclarecer alguns assuntos sobre climatério, sobre a menopausa. E hoje eu trago aqui o Dr. Marcos, que vai falar hoje sobre reposição hormonal. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos. Ah, obrigado, Ana, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar como médico, né? E dirigir a minha fala para as pacientes, para as mulheres, falar sobre menopausa é uma coisa muito importante. Gostaria inicialmente de me apresentar. Meu nome é Marcos Messina, eu sou médico ginecologista, né? Trabalho no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e exerço as minhas atividades de consultório também, né? Sempre focado aí na prevenção de doenças e no aconselhamento com relação às principais doenças da mulher, né? E o tema que você chama hoje, Ana, é muito importante porque menopausa, prevenção de doenças, é um tema super atual, né? E vai de encontro à mulher atual, né, Ana? Porque, veja bem, se você pudesse voltar 30 anos atrás na história da humanidade, 30, 40 anos atrás, a gente morria, o homem, a mulher, a gente morria com 60, 70 anos, entendeu? E aí a mulher entra na menopausa por volta dos 50, ou seja, ela passava, lá sei eu, o quê? 10 anos da vida dela na menopausa, né? Era Uhum. pouco, assim, relativamente pouco. Hoje, Ana, hoje a mulher vive, o homem vive, a gente vai até os 80, 90 anos, ou seja, são 30, 40 anos da vida da pessoa na menopausa, né? Na mulher especificamente na menopausa. Então é muito importante esse tema, né? Porque é uma fase da vida muito grande que a gente pode conversar. Muito É, obrigado pela não, oportunidade, Ana. não dá para a gente negligenciar, porque assim, é como você falou, né, Marcos? A mulher vai passar por um bom período durante essa fase e não necessariamente ela precisa ficar sofrendo, porque assim, eu vejo ainda muita falta de informação nesse segmento, né? As pessoas têm muito medo de reposição hormonal. Então, esse assunto, reposição hormonal, é meio que um tabu, as pessoas não gostam nem de falar. Como é que a gente pode começar explicando essa possibilidade da reposição hormonal durante essa fase? É, eu acho que assim, tudo na medicina, Ana, tudo que a gente tem de bom tem que ter um embasamento científico, tem que ter evidência científica robusta, né? Concordo. Então, não existe aquele eu acho, eu penso. Não. O médico ele tem que tomar as atitudes baseadas em evidência científica, né? Uhum. Então, e as pessoas acabam conversando muito, trocando muita ideia e esquecem que o que vale é o que está escrito na ciência, né? Então, assim, de evidência científica robusta, forte, para reposição de hormônio de uma mulher na menopausa. O que existe, né? Na ciência, existe melhora das ondas de calor. Isso é uma coisa evidente. Tem evidência científica robusta e muito forte. Outra coisa, prevenção e melhora da massa óssea, né? Então, mulheres que fazem a reposição de hormônio, elas podem estabilizar a qualidade do osso, né? E às vezes, Ana, a depender do tipo de tratamento, até melhorar a qualidade do osso. Uhum. Melhora do colágeno, colágeno do corpo humano. Isso também é evidente, tem evidência científica robusta, né? E colágeno é uma coisa interessante, porque colágeno você tem no corpo inteiro. Você tem na sua pele, que é o maior órgão do corpo humano. Você tem, no caso específico da ginecologia, você tem na vagina colágeno, você tem na bexiga urinária colágeno, né? Você tem nas mucosas do corpo humano, né? Então, a melhora desse colágeno pela reposição de hormônio é evidente, né? Então, resumindo, a pessoa vai ter uma melhor qualidade de vida em termos de melhora de ondas de calor, massa óssea, melhora do colágeno, né? E é isso. Eu não gosto muito, Ana, daquelas comparações que o pessoal faz com aquelas fotos antes e depois, sabe? Aí você pega Uhum.
pessoa super enrugada, dá o hormônio para ela, ela fica ótima. Isso não reflete a realidade. Isso Aham. é enganação, né? Tanto que é proibido a gente publicar esse tipo de coisa. O próprio CRM proíbe a publicação de fotos comparando antes e depois em tratamentos, entendeu? Então, a Certo. evidência científica forte é isso, Ana, que eu posso te falar. Agora, muitas mulheres, elas ainda têm muito medo porque elas relacionam a reposição hormonal com câncer, né? Câncer de É. mama, até por conta de uma pesquisa que foi feita no início de 2002, eu acredito, uma pesquisa que foi um pouco equivocada. Qual que é a sua opinião sobre essa pesquisa que deixou esse fantasma para a gente até hoje? Esse trabalho é o WHI, né? Eles fizeram Tá, um super grande nos Estados Unidos até 2000 foi na época, essa época, você falou 2000, 2001, 2002, né? E isso. até essa época a gente tinha a reposição de hormônio, ela era uma coisa quase que obrigatória para a mulher. A partir desse estudo, muitas coisas caíram por terra, né? Outras coisas foram muito bem sedimentadas. As que eu falei para você, né? Onda de calor, qualidade de mucosa, ressecamento de vagina, qualidade de osso, essas foram muito bem sedimentadas. O câncer de mama, que é o grande problema da reposição de hormônio, ele parece que tem uma incidência maior, né? E é pouca coisa em mulheres usuárias a longo prazo, mais de 10 anos, né? E depende muito da associação de dois hormônios que a gente dá. Se você der um hormônio só, parece que essa incidência é menor, né? Se der os dois hormônios, parece que aumenta um pouco depois de 10 anos de uso. Aí tem uma questão, né? Você fala assim, mas Marco, é muito evidente essa associação entre câncer de mama e hormônio? Não é evidente, Ana, porque se fosse tão evidente, você acha que a indústria farmacêutica ela ia disponibilizar esse medicamento, né? Se fosse uma coisa tão evidente, ela não seria nem produzida, não seria dada para a mulher. A indústria farmacêutica ela não ia correr o risco de fazer e propor a administração de um hormônio, né, sabendo que isso dava câncer de mama. E os próprios médicos, à luz da ciência, não iam prescrever esse hormônio, né? Então, câncer de mama ainda é um capítulo meio que desconhecido, né? Envolve parte genética, envolve Uhum. parte hereditária, envolve hormônios. Agora, você veja, por exemplo, o pessoal preocupado com a reposição de hormônio e o câncer de mama. A mulher, quando entra na menopausa, Ana, se ela tem um sobrepeso, vamos supor que ela tem um sobrepeso, a própria a É. gordura da mulher e a gordura do homem também, a gordura do ser humano, ela faz conversão hormonal, né? E aí ninguém se preocupa, né, Obesidade, né? com a obesidade que produz hormônio, né? E vai se preocupar com o quê? Com um hormônio que o médico está passando para melhorar alguma coisa. Então, precisa fazer uma análise crítica dessa situação realmente. Sim. Por isso que cada caso é um caso e as mulheres devem encontrar um bom profissional para estudar o seu próprio caso. Porque, por exemplo, a gente sabe que a obesidade também é um fator que contribui para o câncer de mama. A ingestão de álcool também, né? E a aplicação dos hormônios durante a menopausa, ela, por exemplo, eu faço uso. Para mim é extremamente importante porque eu tenho uma família totalmente, uma família que tem histórico de problemas cardíacos dos dois lados. Então, eu me preocupo com a minha saúde cardiovascular e o estrogênio vai me ajudar nisso, né? Então, a gente tem que pesar o que é mais importante para a gente. Agora, a gente sabe que, você falou assim, a utilização de dois hormônios, quais seriam esses dois hormônios que você citou agora? Ó, os dois principais hormônios que a gente repõe são os dois principais, depois tem um terceiro que a gente pode falar. Os dois principais são o estrogênio e a progesterona. Isso. É, o estrogênio, eu caracterizo ele como o principal. Aham. O estrogênio é o estrogênio que vai melhorar massa óssea, que vai
melhorar a qualidade das mucosas, que vai melhorar a onda de calor. Ele é o principal. Existe um outro, Ana, que a gente tem que repor, que chama progesterona. Uhum. A progesterona a gente acaba repondo em mulheres que têm útero. Por exemplo, se a mulher não operou, não tirou o útero por algum motivo, ela tem o mioma, por exemplo, se você der estrogênio para ela cronicamente, a longo prazo, você pode predispor à formação de um câncer no útero. Sim, Você tem que, a cada 3 meses, a cada 2, 3 meses, repor progesterona para proteger o útero, né? sim, Se a mulher não tem útero, é só estrogênio que a gente dá. sim. Então, eu tenho útero e eu faço a reposição com estrogênio e progesterona. E Isso, aí foi falado para mim que a progesterona ela vai entrar como um hormônio para proteger contra o câncer do endométrio e também contra o possível câncer de mama. Então, ele entra como um hormônio meio que protetor para contrabalancear o estrogênio, né? isso. E aí as pessoas também vão perguntar, mas aí qual a melhor forma de aplicar estrogênio? É melhor gel ou transdérmico ou não? A progesterona, via oral ou transdérmico? Qual que é a sua opinião a respeito disso? A minha opinião a respeito de, assim, existe quase que um consenso, né? Na grande maioria das mulheres, a via transdérmica é melhor, que você evita a primeira passagem hepática, a primeira passagem Sim, do fígado, entendeu? E aham, isso não, às vezes não é legal. Então, a via transdérmica, que pode ser gel, aqueles géis que você passa na pele, adesivos, né? Géis ou adesivos, são as melhores vias, né? Tanto gel quanto adesivo é a via transdérmica. Eu não tenho muita dúvida com relação a isso. A aceitação é melhor, a aderência ao tratamento, que é uma coisa importante também, é melhor. Então, repor a via transdérmica é, na minha opinião, a melhor via em função de efeitos colaterais que você não vai ter tantos. Existe um. mesmo com É, a progesterona também você recomenda transdérmico ou via oral? então, a transdérmica, a progesterona, é, a gente tem na forma de adesivo, quando você vai repor com adesivo, né? Na forma de gel, eu desconheço, não tem essa progesterona na forma de gel. Existe uma. Quando você toma, passa o estrogênio transdérmico e tem o útero, eu optaria pelo uso da progesterona natural, né? A progesterona natural que tem na forma de cápsulas, né? Ah, é. Que podem ser ingeridas ou por via oral ou por via vaginal, né? Sim, a minha é via oral, a progesterona. É, Mas isso também, né, doutor Marcos, é muito peculiar de cada mulher, porque às vezes tem mulheres que não se adaptam ao gel ou à cápsula, por isso que tem que consultar um médico e olhar melhor para as suas necessidades, né? isso. Outra coisa, então assim, as pessoas elas ficam preocupadas com essa balança de ter pode ser que eu tenha um aumento na possibilidade de ter câncer de mama, só que tem que olhar para o outro lado da balança, que são os benefícios que você bem pontuou logo no início da live, né? Diminuir fogacho, proteção cardiovascular, né? O metabolismo do açúcar também fica mais regulado, ajuda na osteopenia. Então, assim, é preciso olhar todo o cenário para poder avaliar se é melhor ou não para aquela mulher, né? Existe também, Ana, a testosterona, né? Sim, sim. Eu chamo do terceiro hormônio, que também é óbvio, é tudo com um bom senso, né? A testosterona, ela deve ser administrada, né? Sim, em mulheres que realmente precisam da testosterona, né? Em doses adequadas, então, porque o pessoal acaba usando testosterona em dose muito alta, né? E acaba tendo muito efeito colateral e acaba usando a testosterona como se fosse um bypass para ganhar massa muscular, esse tipo de coisa. Porque Aham, você tomar um remedinho do que ir na academia, né? Lá sei eu, 4, 5 vezes por semana para fazer musculação e ganhar massa muscular. Então é mais fácil você tomar testosterona. Então, assim, testosterona, numa dose adequada,
numa mulher, Ana, que previamente já está tomando estrogênio. Não adianta dar testosterona se ela não tiver com os níveis bons de estrogênio. Então, Uhum. uma mulher estrogenizada, ou seja, com bons níveis de estrogênio, a administração de testo, em algumas situações, pode ser uma coisa interessante, né? Para o ganho de massa muscular, melhora de libido, esse tipo de coisa, dá para a gente pensar na administração de testo, é óbvio, em doses customizadas, né? Não em doses extra, que o pessoal acaba exagerando um pouco. Legal. Outra coisa importante, né, que a gente percebe é assim, o comportamento da mulher nessa fase, o estilo de vida interfere muito, né, de como ela vai passar essa fase. Então, por exemplo, obesidade. Você falou obesidade. Muitas mulheres não sabem que a gordura pode produzir um estrogênio e nem sempre é um estrogênio do bem, né? É. Então, assim, a obesidade é uma coisa que as pessoas precisam olhar, né, para poder também tirar isso, esse fator de risco. E aí, vamos falar de atividade física, que é um meio que eu trabalho bastante. Você falou de uma coisa importante, que o estrogênio ajuda a produzir colágeno, e nós propriamente trabalhamos muito com treinamento facial, que é um treino para produzir colágeno também no corpo, até porque a gente tem colágeno, como você disse, em vários lugares do corpo. Mas como é que você enxerga a importância do treinamento da atividade física para esse período da mulher? É. Então, é fundamental, né, Ana? Porque, assim, o tratamento da menopausa, e, na verdade, não é menopausa, eu acho que todo ser humano precisava ter esse conceito de a gente precisa ter um equilíbrio, né? Então, precisa ter um equilíbrio. E o bem-estar da pessoa, tanto do homem quanto da mulher, é multifatorial. Então, não adianta você, tá bom, o doutor Marcos Messina falou para eu tomar hormônio, vou tomar hormônio, vou ficar boa, não vou na academia, ai, que saco. Não. É multifatorial. Você precisa agir na parte muscular. Por quê? Um dos grandes problemas da pessoa acima de uma certa idade é a perda de massa muscular. Chama sarcopenia. Você Uhum, perde massa muscular. Então, assim, dar hormônio vai melhorar um pouco, mas se você não for na academia, não adianta. Então, a gente chama de uma ação multidisciplinar. A sim. pessoa precisa ter uma boa qualidade de vida relacionada à atividade física, alimentação, reposição de hormônio, sim ou não, né? Até, lá sei eu, a pessoa precisa ter também momentos como se fala, de não trabalhar, ou de aproveitar a vida, Descansar. momentos de descanso, entendeu? Você precisa ter hobbies, ou seja, a vida do ser humano ela é pautada numa balança de equilíbrio de várias coisas. Então, não Sim. adianta investir só na reposição de hormônio e esquecer da nutrição, da atividade física, dos nossos hobbies, né? De um bom sono. Uhum, Tudo isso é importante, né? sim, Isso é como se fosse um maestro do corpo humano que tem que coordenar diversas orquestras, né? sim. Um das orquestras é a reposição de hormônio, mas assim falar para você que é importante, mas não é a mais importante. Todas juntos, todas são importantes. Exato. E agora, vamos falar um pouco sobre a janela de oportunidade, né? Porque muitas pessoas desconhecem esse termo, então eu queria que você conceituasse isso e falar qual a importância dessa janela, né? Quais os cuidados que a mulher deve ter durante essa fase. Então, janela, assim, existe um conceito de janela de oportunidade que é o momento adequado de você começar um tratamento, né? Então, a janela de oportunidade. Então, a janela de oportunidade é importante porque se você começa o tratamento naquela fase da vida da mulher, você vai ter os benefícios. Não adianta você chegar depois lá, aos 80, 70 anos de idade, e falar, agora eu quero tomar hormônio. Não, já passou a janela de oportunidade. Então, Hum, janela de oportunidade, em termos de menopausa, são esses 10 anos
do período da perimenopausa, né? São 10 anos. Dos 45, um pouquinho mais, conta 10 anos. Então, dos 45 aos 55, dos 48 aos 58, é a janela de oportunidade. É nesse momento que a mulher deve pensar em fazer uma avaliação hormonal e, se precisar de repor hormônio nessa fase. Porque depois você vai ter os benefícios. Deixou para depois, passou dos 60 anos, aí você já perdeu a janela de oportunidade, aí os benefícios não vão ser tão evidentes. Né? Esse é o conceito de janela de oportunidade. E nessa janela de oportunidade, nós da atividade física, a gente também tem que entender que é nessa hora que você vai fazer a tua poupança muscular, você vai olhar para os teus hábitos alimentares e mudar o que é necessário. Existe uma alteração da microbiota da mulher durante essa fase, que também a gente tem que tomar cuidado, olhar como é que está isso. Então, assim, várias coisas que podem ser feitas durante esse período que antecede, de fato, a menopausa, para que você depois passe o período da menopausa da melhor forma possível, né? Sim. E músculo, né? Vamos falar um pouco do estrogênio com a relação com o músculo. O que o estrogênio faz no músculo? Estrogênio e músculo, esse é um capítulo interessante, né? A manutenção, a manutenção da massa muscular, ela é dependente de estímulo, né? E o estímulo mecânico é o mais importante, hein? É a academia. Sim. Academia, musculação, atividade física, caminhada, bicicleta, o que você entender, né? Tanto que se você colocar uma pessoa deitada, lá sei eu, 15 dias que ela ficou doente, vamos supor, a pessoa ficou doente, ou operou, em 15 dias você perde um monte de massa muscular É. por ter ficado 15 dias deitado. Então, o estímulo do crescimento, da manutenção da massa muscular é muito dependente de atividade, né? De impacto. O osso também depende muito disso. O osso é um tecido vivo que regenera demais. A Uhum. regeneração e a manutenção dessas células pode estar relacionada, num certo grau, ao estrogênio, tá bom? Falar para você que é o mais importante, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu acho que a atividade física, nesse contexto, é mais importante do que a reposição de hormônio, entendeu? Sim, que bom que você falou isso, porque é como você mencionou. Não adianta tomar hormônio e ficar sentada no sofá, né? Sim, é isso aí. É Tem, isso. tem que fazer atividade física, não tem jeito, não tem como escapar. Até outro dia eu estava assistindo uma aula de uma médica e ela falou assim: depois dos 40 é mais importante ficar forte do que ficar magra. Lógico que se você tiver acima do seu peso, lógico, você tem que perder peso, até porque a gente viu que é danoso. Mas construir massa muscular nessa fase é de extrema importância, É. né? Esse negócio de emagrecer também precisa tomar muito cuidado. Quando a pessoa quer emagrecer, ela precisa de um acompanhamento. Por quê? O que o corpo humano entende? Você faz aquelas loucuras, né? Aquelas dietas malucas, e aí você acaba emagrecendo, é óbvio, né? Mas toda a fisiologia do seu corpo, ela é inteligente. Ela fala assim, opa, eu estou passando por uma privação, então eu preciso conseguir energia. No primeiro momento, o corpo humano tira a energia da gordura, você emagrece. Só que Sim, se você não tomar cuidado, o que que o corpo humano vai fazer? Vai tirar a energia do seu músculo. músculo Aí as pessoas fazem regime, ficam um palito, mas perdeu um monte de massa muscular. é tudo Tudo errado. errado, entendeu? E Então, muito olha, cuidado com esse negócio de massa muscular, né, de perder peso, precisa tudo ser feito com acompanhamento, senão você acaba perdendo músculo durante o processo de emagrecimento, né? exato. Não, e assim, é tão difícil nessa fase a gente de fato ganhar massa muscular. Então, assim, se você ganhou, você precisa tomar cuidado mesmo para não perder. É, Hoje em dia, eu fico assim, eu fico preocupada. Eu não faço dieta para ficar magra, até porque eu estou no meu peso ideal, mas assim, eu fico preocupada porque aquilo que eu construí com muito sacrifício, que são os meus músculos, eu quero manter, né? Então, a gente precisa ficar preocupado e ligado nisso, né? E aí, só para a gente ir caminhando para o final da nossa entrevista, algumas pessoas vão perguntar sobre hormônios. Fazemos então hormônios bioidênticos? Você poderia explicar um pouco melhor sobre isso? então,
existe hoje uma, uma tendência, né, ao pessoal usar. Tem esses. Eu vou fazer uma parte aqui que eu acho muito importante na nossa conversa, que são esses chips, que o pessoal está falando chip de beleza, chip, Sim. que lá, na verdade, são implantes. Chip é um termo que o pessoal. É mais um marketing, né? Que o pessoal usa um nome bonitinho para um implante que você coloca na pessoa, tá? Então, esses implantes, eles ainda não têm aprovação da Anvisa, e Uhum. não têm aprovação das principais sociedades médicas, esses implantes. Então, a gente não tem ainda uma aprovação das, das maiores e melhores entidades de saúde do nosso país, tá bom? Certo. Então, as pessoas não sabem o que estão injetando, não sabem o que tem nesses hormônios, né? Então, fica um alerta aí para esse uso indiscriminado desses implantes. Muito cuidado, né? Para pelo menos saber o que está tendo naquele implante e se informar, né? E, Isso é muito grave, né? Porque não sabe o que que tem lá dentro e e não sabe como que vai aquilo vai sendo liberado para o teu corpo e em que momento, em que timing, né? a gente não sabe qual a biodisponibilidade disso, como ele é liberado no seu corpo. Às vezes, isso é liberado em formas de picos, que isso é péssimo, né? Ao invés de ter uma liberação constante e contínua, é péssimo. Se você tem algum efeito colateral, tirar esse implante às vezes é impossível, né? A gente vai ter que manejar os efeitos colaterais com outros remédios, né? Quando você está fazendo uma reposição transdérmica, eu tenho um efeito colateral da medicação, eu preciso parar, eu vou ser operada, eu tive um problema. É muito fácil. Você Sim. acabou. Agora, quando É. tem implante, você não consegue ter esse acerto fino da distribuição dessa droga, porque ela está implantada dentro do seu corpo, né? Existe, então, esses chips que eu acho que o pessoal precisa entender direito e esperar um tempo, né? Esperar a Anvisa liberar, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia se posicionar sobre a real aplicação desse implante. Isso ainda não está padronizado. Os bioidênticos são hormônios que tentam ser o mais próximo possíveis dos hormônios liberados no corpo humano. Eu acho que, ok, dá, dá para a gente fazer isso. Normalmente, isso é feito em uma farmácia de manipulação, né? É ok. A farmácia de manipulação, a gente, quando vai mandar fazer algum remédio manipulado, você precisa ter uma informação sobre essa farmácia para ver se ela é uma farmácia que tem um bom controle de qualidade, se realmente as drogas que ela usa são biodisponíveis, esse tipo de coisa, né? Então, uma boa farmácia. O E estrogel é bioidêntico? o estrogel não é bioidêntico, Tá. não. O estrogel, ele me falha a memória aqui, ele é o estrogênio natural, né? Mas não bioidêntico. Eu vou ter que checar essa informação, Ana. Vou ter que Tá, checar. tá. Me perdoa, mas eu preciso checar essa informação. Mas é um dos hormônios que eu costumo utilizar. Eu uso Sim. muito o estrogel, que é o transdérmico. Tenho excelente resposta, né? Tem um outro que eu também uso, vou falar nome comercial, não tem um conflito de interesse nenhum, né? É o Sandrena Gel, vem na forma de um sachê que nem aqueles de ketchup, né? Você abre, é um alcoólico. É um gel Sei. alcoólico também fantástico, tem boa resposta. Eu gosto muito do transdérmico, Ana, porque eu consigo customizar. E quando eu vou repor hormônio para uma mulher, eu falo assim: olha, vamos começar assim. Vamos começar com o estrogel, o Sandrena, o transdérmico, gelzinho, 3 vezes por semana. Vê como você fica e me dá um retorno. Aí, depois de 2 meses, ela volta, doutor, eu estou excelente. Falei, então é isso. Não, doutor, eu ainda não estou boa. Então vamos aumentar para todos os dias da semana. Sua doutora, eu estou com muito efeito colateral. Então vamos diminuir para 2 dias por semana. De tal maneira que a mulher ela consiga a menor dose necessária de hormônio, a menor dose necessária de hormônio para controlar os sintomas dela.
E isso você consegue fazer com o transdérmico, sim, entendeu? E é isso. Menos efeito colateral, menor dose, menor risco de câncer de mama, tudo, 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 né? Câncer de mama não deve ser uma grande, não deveria ser uma grande preocupação. uhum, Eu falei para você que se fosse um grande problema, as indústrias não iam liberar esse medicamento, o médico não ia prescrever. Ninguém ia ser louco a ponto de dar um remédio para uma mulher que causasse câncer de mama. sim, lógico. De Uhum. processo que ia existir, quantidade de problema que já ia ter dado, não, né? O fato é o que você falou, Ana, é uma balança, né, de riscos e benefícios. Benefícios, Você vai ter exatamente. benefícios repondo hormônio, que são superiores aos riscos, muito superiores, mas muito superiores aos riscos de câncer de mama. Exatamente, Sabe? exatamente. Superiores. Muito bom. Então, a nossa entrevista está chegando ao fim. Você gostaria de deixar algum recado, algum contato? Você atende em São Paulo? Eu atendo em São Paulo. O pessoal colocar no Google lá, sempre vai aparecer meu nome. Meu nome é Marcos Messina, eu sou Eu, ginecologista. eu vou deixar na descrição o seu contato, mas se você quiser Ah, falar tá bom. mas se você quiser falar o telefone da sua clínica e o bairro onde ela fica, Aqui em São Paulo, né? O DDD é 11, o telefone lá é 3167 1512, né? certo. E atendo lá, a minha parte assistencial eu faço lá, a minha parte de ensino, pesquisa, eu faço no Hospital das Clínicas, então eu sou médico, a gente chama de pesquisador, é um dos poucos, né? Uhum. Uma coisa que vai acabando ao longo do tempo, que as pessoas não querem mais saber de pesquisa e ensino, né? Mas eu, particularmente, eu acho fundamental que eu consigo me atualizar, né? E aí eu faço uma parte e um elogio ao Hospital das Clínicas, que é onde eu trabalho, a ginecologia, e é um mundo à parte, Ana. Você entra num hospital público, com todas as dificuldades que existem de um hospital público, mas o tratamento que a gente dá para uma pessoa lá, a partir do momento, é óbvio que a gente consiga atender tal, o tratamento que essa pessoa tem é um tratamento assim de excelência, né? Eu entendo bem o que você fala. Eu fiz USP também, eu fiz fisioterapia na USP e todos os meus estágios foram no HC. Então, É. eu tenho boas memórias do HC, boas recordações. As pessoas têm uma tendência a criticar, né, a destruir, mas eu, particularmente, eu sou um amante do hospital, do serviço público, com todas as dificuldades. O médico que trabalha no SUS, fazendo pesquisa e ensino, ele é um guerreiro, né? Então a gente tem muita Sim, dificuldade, mas é o que eu falei, a gente acaba aprendendo muito, passando muito ensinamento, e passar ensinamento é a melhor forma de aprender, né? é, é isso aí. Uma Mas boa forma da gente encerrar a nossa entrevista. Passando ensinamento é uma boa forma de aprender. Eu também acredito muito nisso. né, Doutor Marcos, muito obrigada pela sua participação. Então, eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, na descrição, o contato da clínica do Doutor Marcos. E continue conosco durante essa semana. A gente tem ainda outros encontros com outros profissionais, às 12h30, tá? Então, coloca aí no celular para você se lembrar que amanhã também temos um encontro às 12h30. Muito obrigada, doutor Marcos. obrigado, Ana. Tudo de Espero revê-lo em breve. Bom, eu encontro ele na academia, então a gente vamos nos ver na academia. vamos. Grande abraço. Obrigada. Outro. Tchau, tchau.